Estamos gravando já. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês na noite de hoje, onde a gente vai falar aí de um tema bastante importante dentro da comunidade espírita, né, sobre a mediunidade. E, então, para que a gente possa se preparar para a reflexão de hoje, eu gostaria de sugerir que a gente inicie com uma oração, para podermos primeiramente agradecer, né, por estarmos todos aqui, bens de saúde, de certa forma confortáveis nas nossas casas, e ter essa oportunidade de dedicarmos aí ao estudo da doutrina espírita, que é tão importante para a nossa evolução espiritual. Então, agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela dádiva da vida, agradecer ao nosso Mestre Jesus, o nosso exemplo maior aí de moral, e agradecer toda a espiritualidade que trabalha junto com a gente na nossa casa espírita, mas também a espiritualidade que nos acompanha desde o nosso nascimento, desde os nossos nascimentos em outras vidas, nos ajudando aí a atravessar as dificuldades, a aprender com as dificuldades e, de certa forma, evoluirmos. Então, vamos agradecer a toda essa comunidade espírita também, que trabalha incessante aí no nosso progresso. Então, para a gente dar início ao estudo de hoje, hoje eu vou sugerir que a gente faça algo um pouco diferente. A gente vai falar sobre a mediunidade, mas eu não vou apenas falar a respeito disso. Eu vou propor, né, através de algumas poucas palavras, alguns ensinamentos que foram nos trazidos pelos Espíritos, e aí eu vou abrir para que a gente possa debater esse assunto aqui em conjunto, para que as pessoas possam expor também as suas opiniões, as suas dúvidas, ou até as suas experiências, para que a gente possa sair daqui enriquecidos de conhecimento. Sugiro que a gente não tome nada como verdade absoluta, até porque no nosso nível evolutivo nós não sabemos a verdade absoluta das coisas ainda, mas de certa forma que isso possa nos enriquecer e possa trazer para a gente motivos de reflexão a respeito desse tema. Como o tema que eu sugeri lá na agenda de hoje é Somos Todos Médiuns, que é um tema bastante controverso aí dentro da comunidade espírita, porque na comunidade espírita existem uma parte dos espíritas que acreditam que faz sentido e que realmente que nós todos somos médiuns de uma forma ou outra, e existem aqueles que dizem que não, que os médiuns são faculdades que nem todos os seres humanos têm, a mediunidade, né? Uma faculdade que nem todos os seres humanos têm, pelo menos não por enquanto, e que médiuns são aqueles que têm uma capacidade aí de comunicação com os espíritos de uma maneira mais lógica, mais intensiva, e que gere algum fruto essa comunicação. Então, só lembrando, né, do livro dos espíritos, o Kardec ele coloca a seguinte pergunta para os espíritos, no capítulo 2, influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e as nossas ações. Na pergunta 459 ele pergunta, os espíritos influem ou influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta que os espíritos dão é bastante clara. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, com essa pergunta, fica, de certa forma, claro para o Kardec, né? Os espíritos ensinam Kardec que todos nós temos, de certa forma, uma influência muito grande dos espíritos, a ponto de que eles nos dirigem de uma maneira geral, assim, né? Não em todo momento, mas de certa forma a influência dele acaba influenciando as nossas decisões e dessa forma eles acabam nos conduzindo
nos conduzindo tanto, né, de uma maneira positiva como de uma maneira negativa, dependendo da nossa vibração, das nossas reações em função das influências dos espíritos. Então, essa controvérsia que existe entre na comunidade espírita, basicamente eles separam a mediunidade e o médium com duas coisas diferentes, né? A mediunidade como sendo a faculdade que uma pessoa ou ser humano tem de perceber a influência dos espíritos, né? E o médium como sendo a pessoa que se utiliza dessa faculdade de uma maneira produtiva, ou seja, consegue gerar algum resultado a partir dessa influência, né? Então, até eu já li alguma coisa a respeito desse assunto e gostei muito de uma definição que a Nete Guimarães dá sobre esse assunto, como ela fala, se a gente trocar as palavras mediunidade por medicina e médium por médico. Ela falou assim, todos nós temos algum conhecimento de medicina, né? Nós sabemos fazer um curativo, nós sabemos quais remédios tomar de vez em quando para algumas coisas mais corriqueiras, como um resfriado, uma gripe, uma febre, alguma coisa assim. Ou seja, todos nós temos algum conhecimento sobre medicina, né? Mesmo a medicina mais familiar, a medicina mais tradicional ou até ancestral. Mas poucas pessoas conseguem fazer desse conhecimento, tem esse conhecimento numa profundidade a ponto de que possa exercer a profissão de médico. Então, para isso é preciso se desenvolver mais e de certa forma, fazer com que isso gere um resultado melhor a partir dessa faculdade que é inerente a todo ser humano. Um outro pensamento que eu gosto muito a respeito disso é que a mediunidade, ela ou melhor, né, você exercer a mediunidade, ela exige uma equação com 3 variáveis, né? Para você ter um bom médium. Ela exige, primeiramente, a sensibilidade a respeito dessa comunicação, ou seja, você precisa ser apto a entrar em sintonia com os espíritos. Isso é uma sensibilidade mediúnica. Ela também depende muito da fé, porque se a pessoa tem sensibilidade, mas não tem fé, ela pode ser uma pessoa perturbada, uma pessoa que sofre com a mediunidade, mas ela não, de certa forma, não sabe o que fazer com isso, né? Então ela precisa da fé, porque a pessoa acredita que aquela sensibilidade dela é uma comunicação espiritual, e ela precisa também do conhecimento, porque não adianta você também ter sensibilidade e acreditar e não saber como interagir com os espíritos, né? E não saber, por exemplo, como processar aquelas informações que estão sendo passadas para você, né? Então, eu costumo dizer que o bom médium é aquele que tem essas 3 variáveis aí, de certa forma, intensificadas, ou seja, a pessoa que tem ou desenvolveu a sensibilidade, porque esse é um outro ponto também, a mediunidade ela é algo que se pode desenvolver, né? Assim como você aprende a esquiar, a patinar, andar de bicicleta e fazer uma série de coisas que exige treinamento, você também pode treinar a sua sensibilidade. Existem formas de se fazer isso e a meditação é uma das ferramentas mais importantes. O bom médium também tem uma fé muito grande a respeito da existência e da possibilidade da comunicação com os espíritos. Então, ele percebe e aí ele acredita, e isso faz com que a conexão se concretize. E ela tem o conhecimento de como interagir com o espírito para que, em função do que ele está sentindo, ele possa ir trocando sensações e informações com esse espírito a fim de interpretar o que esse espírito está falando ou está querendo passar de informação. Seja uma dor, seja uma palavra, seja uma mensagem, o que for que o espírito esteja querendo passar. Então, essas 3 variáveis aí são as 3 variáveis que transformam
uma pessoa que tem mediunidade num bom médium, né? Isso é de acordo com a minha interpretação pessoal a respeito da mediunidade. Mas não me delongando muito sobre esse tema, porque eu queria ficar fechado apenas nesse ponto, eu queria propor então que a gente fizesse um rápido debate, porque a gente não tem também muito tempo, e gostaria que vocês abrissem, se possível, né, o microfone e ainda se desejarem a câmera para se mostrarem para a gente conversar olho no olho, que vocês falassem a respeito de duas definições, né? Tanto sobre esse fato de todos somos médiums, né? O que vocês acham ou quais as experiências que vocês têm a respeito disso. E o segundo ponto desse tema aí é qual é a função que a mediunidade tem hoje na evolução humana, né? Por que essa mediunidade ela é ou não importante para a nossa evolução, ok? Então, vou deixar a palavra com vocês. Quem quiser pode levantar a mão ou apenas abrir a câmera aí e o microfone e nos contar ou nos perguntar ou falar o que pensa a respeito desse tema. O pessoal está meio com medo. Ó, Giovanni abriu lá. Está no mute, Giovanni. Beleza. Mas, Bárbara, você pode ir na frente. Você apareceu Não, primeiro. eu só abri, só para puxar. Pode ir. Legal. Bom, Rodrigo, eu acho que foi bem legal as suas colocações. Eu, particularmente, eu sou mais alinhado com o ponto que você trouxe de analogia que você fez com relação a médico e medicina. Eu acho que todos nós talvez tenhamos condições de sermos médiums, não necessariamente talvez todos somos, né? Fazendo a mesma coisa, assim, a analogia de novo para o médico. Se você estudar, se você acreditar, se você se dedicar, você tem condições de um dia se tornar um médico. E acho que a mediunidade, de certa forma, sim, você tem a sensibilidade, você tem a fé, mas você também tem que fazer a sua parte, né? E aí acho que o de dizer se você é um médium ou não, acho que seria a primeira definição, o que é um médium, né? O que te torna um médium, o que se espera de um médium. Por isso que eu acredito que acho que todos têm condições de se tornar, uns médiums de incorporação, médios de passe, médios de receber mensagens, né? Existem vários tipos de médicos, né? Então também de médios também, mas eu acredito bastante que a gente tem condições de se tornar, não necessariamente que todos sejam. Ok, interessante essa sua abordagem a respeito dos tipos de mediunidades, né? Eu vou dar a minha opinião a respeito da sua primeira pergunta aí sobre o que são médiums, né? A definição clássica disso são pessoas que possuem a capacidade de se comunicar com os espíritos. Então não tem, de certa forma, nenhum cunho moral nisso aí, é meramente orgânico. Se você se comunica com os espíritos para qualquer finalidade, de certa forma, você já é considerado um médium, né? Então, isso para a gente tirar um pouco esse estigma de que o médium é aquele que usa para fazer a caridade, etc. A gente não está abordando dessa forma. Nós não deveríamos usar a mediunidade para não fazermos o bem, porque é uma faculdade que, de certa forma, é uma ferramenta evolutiva. E se você não está usando para o bem, de certa forma, você está perdendo o seu tempo. Está usando uma ferramenta para uma coisa que não é a finalidade dela. Mas a definição clássica são pessoas que têm uma capacidade de se comunicar com os espíritos, né, de interagir com o plano espiritual. E com relação aos tipos de mediunidade, eu também vejo como sendo uma afinidade que a pessoa tem com as suas, em certos aspectos que permitem com que ela se desenvolva mais
para uma ou outra habilidade mediúnica, que seria a psicografia, ou psicofonia, ou médio de intuição, ou médio de transporte, etc. Também para, ou nata, né? Para um certo tipo de mediunidade. Você se dá melhor com aquele tipo de mediunidade. Isso não impede que um médium possa desenvolver outras habilidades também, né? Existem médiums que eram médiums com uma certa habilidade de escrever e desenvolveram psicofonia, por exemplo, também, né? Não perdeu a primeira. Então, acho que isso tem muito a ver com a habilidade, né? A sensibilidade treinada ou a sensibilidade inata de uma pessoa. Se a minha internet travar aí, pessoal, a minha internet às vezes oscila aqui, ela pode travar, mas continue, tá? O Baber também está aí, então ele pode puxar as perguntas aí. Fala, Fabião. Boa noite. Eu concordo com o que o Tony falou, acho que todos podem se tornar, sim. Eu não sei se todos são. Acho que tem aquele fator de estudo, você tem que realmente estudar, porque muitas vezes, apesar da pessoa ter a fé, uma fé indiscutível, eu não vejo necessariamente que se essa pessoa vai se tornar um médium. E outra, eu vou deixar mais uma pergunta. Qual que seria a relação entre ser um médium e o processo de evolução de cada um aqui no plano terrestre? Implica que alguns espíritos são mais evoluídos que outros quando você é médium ou não? Eu vou deixar essa pergunta para a gente discutir. Vou dar meu parecer, mas qualquer um pode depois responder também. Na verdade, a mediunidade não tem nada a ver com a evolução do espírito. Tem a ver, sim, com a evolução da matéria, na verdade. Né? Porque o espírito, ele, de certa forma, puro, o espírito desencarnado, ele já está em contato com o mundo espiritual. Então, independente da sua moral, né, ele consegue se comunicar com outro espírito. Então, a mediunidade, ela vem se notando que a mediunidade ela vem se desenvolvendo em paralelo com a evolução do ser humano encarnado, né? Como sendo uma depuração. O ser humano, ele, desde que ele surgiu lá como Homo erectus lá na África, né? E veio se evoluindo, ou seja, a sua sensibilidade vem se depurando, a sua capacidade de se comunicar vem se depurando, porque a matéria vem se depurando, o cérebro vem se depurando e faz com que a sensibilidade acabe aumentando. Eu vejo a mediunidade, como eu falei, uma ferramenta, né? Uma ferramenta que permite com que você aprenda com os espíritos. Porém, os espíritos que vão entrar em contato com você dependem da sua afinidade. Então, ela pode ser uma ferramenta que você usa de uma maneira boa, positiva, e você aprende com bons espíritos, ou ela pode ser uma ferramenta que você usa de uma maneira negativa, e você se comunica e troca informações, e até usa essa ferramenta para prejudicar outras pessoas através da comunicação com espíritos que não são tão depurados assim. Então, ela não é a mediunidade em si não está uma relação direta com o nível de evolução nem o nível moral, mas é uma ferramenta que nos permite acelerar nossa evolução se nós usarmos de maneira adequada. Desde pergunta aqui, me veio aqui que o fato de todos sermos médiuns é por conta do próprio conceito dado à palavra, pois todos nós temos ou somos um espírito e fazemos a comunicação com ele. Exatamente. É que algumas pessoas falam que eu não sou médium porque eu não consigo me comunicar com os espíritos, né? E na verdade, os espíritos se comunicam com a gente ou nos influenciam, nos dão intuição, né? Só que como eu ignoro que isso está vindo do plano espiritual, eu posso achar que eu não sou médium porque eu não consigo perceber isso de maneira racional, né? Eu só percebo de uma maneira indireta.
Mas é por isso que eu falei que é controverso. A comunidade espírita se divide nessa definição. Mas eu gosto da definição, aquela que eu falei do médico, porque quando você falar eu sou um médium, significa que você já tem uma disciplina, uma capacidade de fazer uso da sua mediunidade, né? Assim como uma pessoa, por exemplo, que fala, eu sou um ginasta, ele sabe usar o corpo dele de uma maneira acrobática, né? E fazer coisas que poucos seres humanos conseguem fazer. Isso não significa que ele é diferente. Ele é só uma pessoa que desenvolveu aquela capacidade, né? Oi, consegue me ouvir aí? Sim. Eu queria fazer um comentário aqui só sobre a pergunta do Fábio, que eu achei interessante também. Eu achei interessante a sua resposta, Rodrigo, mas eu acho que também, eu acho que assim, a mediunidade, ela é uma ferramenta, né? Ou uma capacidade, meio como outras capacidades que a gente tem. E no meu entender, essa capacidade, essa mediunidade, que como vocês explicaram mesmo, pode ser desenvolvida também, ela pode vir inata nas pessoas por diversas razões. Para o Chico Xavier, a minha avaliação é que veio como missão. Para outras pessoas, pode vir como uma prova, para ver o que a pessoa pode fazer com aquela mediunidade. Para outras pessoas, pode mesmo vir como uma expiação, alguma coisa que aconteceu no passado que ela veio expiar nessa nova encarnação. Então, eu concordo com você que não tem relação direta com evolução moral do espírito, mas tem diversas situações que permitem que você use a mediunidade para a sua evolução, né? É uma oportunidade em todas as alternativas aí, né? Uma grande oportunidade, mas o motivo pelo qual as pessoas vêm com essa mediunidade que a gente diz inata, né? Mesmo porque a gente vê médiums extremamente poderosos e hábeis, capazes de se comunicar com o espírito, mas que nunca estudaram o espiritismo ou praticaram de forma disciplinada, né? Então, necessariamente eu não acho que o médium precisa ter estudado ou ter a disciplina de praticar, mas ele tem essa capacidade. Então, é isso aí que eu queria comentar. Ok. Mais alguém quer comentar alguma coisa? O Babel, não sei se queria falar alguma coisa, Babel. Vamos falar, né? A gente já discutiu algumas vezes, né? Sempre entra num termo desse. Eu acho que o leque, a falta de palavras, né? E o colocar dessas palavras no lugar certo, para que elas tenham realmente o significado que elas têm que ter, é o que deixa a gente aí meio sem compreender as coisas. Se a gente tivesse que definir, né? Definir a mediunidade, do definir, do latim, né? Que é dar fim. A gente não teria condição disso, porque a gente não sabe o quanto que é isso, mas a gente tem a ideia do seguinte, que a mediunidade é sofrer ou perceber o efeito do mundo espiritual. Isso é o que o Kardec fala, né? Então, e necessariamente a comunicação, aí vem de novo. O que é a comunicação? A comunicação, a gente entende o que é a comunicação como sendo, tem um emissor, vocês lembram da escola, o emissor, o receptor, a mensagem que fica, e depois de uns tempos para cá, a nova administração incrementou um pouco esse modelo. Você tem um emissor, você tem um receptor, você tem a mensagem, que ela vai ser enviada do emissor para o receptor, e depois tem o cheque que o emissor faz. Você entendeu isso aí mesmo que eu falei? Para que exista uma comunicação. Então, a comunicação só existe se tiver a mensagem enviada, a mensagem recebida, e a mensagem que foi enviada foi realmente recebida e entendida pelo receptor da mesma forma. Então, a gente fala assim, necessariamente, se a gente falar de comunicação em termos de
geral, às vezes essa comunicação não acontece. Às vezes o seu espírito vem e fala para você, ó, não faça isso. Ou, quer dizer, não fala, não é o espírito protetor, ele não fala, né? Ele não fala para a gente assim, ele dá uma dica, ele fala assim, ó, você vai ter prova. Mas ele não fala, a pergunta 3 vai ser C. Ele é um espírito elevado, mas ele te orienta. E às vezes a gente não recebe essa orientação. É o meu aqui. A gente recebe essa orientação, mas a gente não aceita, a gente não entende. Então, a comunicação não existiu. Então, quando não existe essa comunicação, então você fala assim, não se comunicou com o plano espiritual, então não é médium. Se você escutou alguma coisa, se você sentiu alguma coisa, foi um calafrio, uma premonição, uma inspiração, aquele abalo que você entra no lugar e você já sente um ambiente meio diferente. Ou seja, tudo que não é da materialidade, né? Tudo que não é do que a gente está vendo aqui, você entra num lugar, está 80 graus, aí você sente aquele calafrio, isso não é do tempo, isso não é físico, isso é além do físico, parafísico, sei lá como as pessoas vão chamar isso aí, um efeito que vem de algum outro contrário. Qualquer pessoa, eu entendo na definição de Kardec, que cada pessoa que tem esse feeling, não importa qual for, se você entendeu ou não, mas você teve esse feeling, você tem uma mediunidade. E por isso que às vezes falam, aí quando você falou da pergunta 459, né? Se os espíritos nos afetam. Por que eles nos afetam? Porque a gente aceita, eles têm essa capacidade de colocar essas coisas para a gente do jeito que a gente mais gosta. Eles veem o nosso pensamento, eles veem o que a gente faz. Então, eles vêm e ficam buzinando na nossa orelha, faz isso, faz isso, faz isso. Até que a gente acha que aquilo é bom e acaba fazendo. Ou seja, por isso que Kardec fala que a maior parte das vezes, eles até nos conduzem. Aí depois você fala, por que eu fiz isso? Porque a gente não estava nem no nosso presente, nem no nosso... Nós não estávamos no nosso presente, nós estávamos pensando em coisa diferente, e pensando no que é material e esquecemos do espiritual, que é tão importante quanto na nossa vida. Né? Então, eu acho que a mediunidade, né? Todos somos médiuns, se a gente considerar a mediunidade como sofrer ou perceber o mundo espiritual, sim, somos todos. Pergunta 459, Kardec pergunta e os espíritos respondem. Muitas das vezes eles até nos controlam, né? Muitas das vezes. Não é que seria assim, 10%. Muitas das vezes ele até está falando acima de 60% do que a gente faz, a gente está fazendo de acordo com os outros. E hoje a gente tem um efeito ainda muito pior. Não é só os espíritos, né? Para a gente não falar espírito desencarnado, que seria um pleonasmo vicioso, mas a gente é influenciado não só pelos espíritos, como pelos espíritos encarnados também. Porque a gente se deixa levar por essas coisas. Então, até quando Kardec colocou isso aí, ele falava exatamente do mundo espiritual, que afeta a gente. Mas a gente tem muita gente... Então, para ver, se aqui a gente acha que está acordado, acha que é alguma coisa, a gente se deixa influenciar por isso, imagina o plano espiritual. Então, sim, sofremos do mundo espiritual, então somos todos médios. Aí, qual a função para a nossa evolução aí? Eu acho, como o próprio Alan falou, a mediunidade é uma coisa que a gente decide, porque eu acho o seguinte, a gente tem a nossa força, o nosso livre-arbítrio. E Deus sendo bom e justo, se a gente falar assim, eu vou, sei lá, eu quero ser médium, eu quero ser alguma coisa, mesmo que eu vou falar assim, eu quero ser médium para mim ser ruim. Eu vou participar de uma seita satânica lá, vou invocar os espíritos os piores espíritos que tem, os magos negros, tudo que existe lá, eu vou invocar isso aí. Acha que Deus vai falar não para esse cara? Deus vai falar assim, não, bicho, você não vai não, porque isso vai ser mal para você. Aí eu volto de novo no exemplo que eu gosto de dar, é bem extremo, mas é assim, Jesus fez o que fez, Hitler fez o que fez, e Deus não veio lá, não vou deixar Jesus ser crucificado. Eu vou parar Hitler, quando ele matou só 8 milhões de pessoas, não vou deixar ele matar as 20 e poucas milhões de pessoas que era pessoa. Não é? Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio. E como a gente tem um padrão fundamental, já no nosso nível que a gente está, apesar da gente não ser um espírito muito evoluído, mas o nosso espírito, ele faz uma participação enorme na formação
do nosso corpo, a gente já vem com esse sistema de... Agora a gente já sabe que a pineal é a glândula física que faz com que a gente tenha uma mediunidade mais ostensiva. A gente fala assim, não, eu vou querer vir como médium. A gente escolhe por qualquer motivo. Porque a gente quer se dar bem, ou porque a gente quer ajudar os outros, ou porque a gente quer tirar vantagem disso, no nível que a gente tiver a nossa evolução lá no plano espiritual. Aí a gente vem e vai ser médium da mesma forma que vem gente que enxerga muito bem, tem uma memória muito boa, tem um corpo muito bom, é muito bonito, ou seja lá o que for, e as outras pessoas vêm com uma certa deficiência. Isso é a gente que escolhe, porque se fosse Deus que tivesse que escolher, aí como é que a gente ia ser? A gente ia ser bonequinho, né? Então, sim, eu acho que todos somos médios, e a função que a mediunidade tem na nossa vida, se ela for mais ostensiva, porque alguns têm ela bem embaixo, ela vem como qualquer outra característica que a gente tem. Eu vou vir com riqueza, eu vou vir com pobreza, eu vou vir com saúde, eu vou vir com uma doença, qualquer coisa do tipo. Essa é, sei lá, a linha geral minha de pensamento, né? Essa linha de pensamento aí me veio uma pergunta na minha cabeça aqui que eu achei interessante dividir com vocês. Se nós todos somos médiuns, né? Se nós todos temos essa faculdade de perceber o plano espiritual e os espíritos nos influenciam, tanto de maneira positiva quanto negativa, ou seja, eles estão ali nos sugerindo como agir, o que fazer, etc. O fato de a gente saber que nós temos essa sujeição e nós não desenvolvemos a mediunidade, não parece, de certa forma, em que a gente está se colocando numa posição, não vou conseguir... Alô, estão me vendo? Os espíritos me influenciam, eu sei disso, mas eu não percebo, né? Isso não nos coloca numa posição vulnerável. Então seria interessante a gente desenvolver essa mediunidade, pelo menos para a gente saber diferenciar quando aquilo é uma vontade própria ou quando aquilo é uma sugestão, né? Por isso, estou fazendo essa pergunta para a gente refletir sobre a importância de nós desenvolvermos essa nossa faculdade, para que nós não fiquemos nessa posição vulnerável e possamos fazer um uso positivo disso, né? Uma vez que eu desenvolvo essa mediunidade, eu posso, de certa forma, usar isso para fazer alguma coisa útil para mim, útil para o próximo, útil para a minha comunidade, ou até útil para ajudar os próprios espíritos que estão ali nos pedindo ajuda, né? Então, deixo como um ponto de reflexão aí para vocês, se vocês quiserem falar sobre isso um pouco. E outro ponto importante, aí a gente vai mais lá para o fim, né? 919, a pergunta que Kardec faz, e eles falam que a gente tem que, como resposta, que a gente tem que se conhecer. Então, uma vez que a gente se reconhece, a gente tem que ter capacidade de dizer, esse sentimento é meu, é eu que estou sentindo. Eu vou fazer isso porque eu quero ou porque eu acho que a outra pessoa vai gostar. Tem aquele ditado que eu acho legal pra caramba, eu falo sempre também, assim, como é que é? O cara que se acha esperto é aquele que compra uma coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para parecer uma pessoa que ele não é, para uma outra pessoa que não está nem aí para ele. Deve ter mais alguma coisa no meio, mas eu perdi, vamos ver. Aquilo que compra uma coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para parecer o que não é, para uma pessoa que... É mais ou menos isso. Porque a gente vive para quê? A gente tem que ter conhecimento disso. Então, é conhecimento de nós mesmos, né? O que é bom para mim, o que eu quero, qual que é a minha proposta. E uma vez que eu tenho isso, aí sim, eu sou médio. Tá? E para que serve essa minha mediunidade? Para que serve uma outra qualidade que eu tenho? Às vezes é melhor eu, talvez, dedicar a minha energia numa outra coisa que eu tenho capacidade. Eu, por exemplo, sou médio de transporte. A única coisa que eu faço é levar as pessoas para o centro. Então, levo elas para o centro, transporte só, porque outra coisa eu não tenho. Mas dá para quê? Dá para fazer uma palestra, dá para fazer, se você quer usar alguma coisa na fé espírita. Mas você pode fazer outras coisas também, mesmo não sendo médio.
claro que médium você tem algumas outras... E necessariamente, como você mesmo falou, às vezes você é médium e você vai trabalhar na casa mediúnica. Aquela pessoa que não é médium, mas a mediunidade dela não é tão ostensiva, ela pode trabalhar na casa mediúnica, na casa espírita de um outro jeito, ou pode trabalhar em qualquer outro lugar. Simples, só pelo fato. Então é aquele negócio, o médium não vai fazer ninguém melhor, ser médium, mediunidade não vai fazer ninguém melhor, da mesma coisa que nada faz ninguém melhor. Quem se faz melhor é a pessoa utilizando a boa vontade dela, se achando, fazendo o que ela acha que tem que ser feito. Porque se nós fizermos esse exame de consciência sempre, aí vai para a pergunta 919A, quando Santo Agostinho fala, você tem que todo dia à noite, você tem que pegar e perguntar para você mesmo, será que o que eu fiz hoje no dia foi bom? Será que Jesus faria? Jesus é meio top, né? Não dá para a gente se comparar a ele, mas Jesus faria o que ele concordaria com o que eu fiz hoje? E se não, aí no outro dia você tem que se preparar para não fazer aquilo de novo, de uma forma a melhorar dia após dia. Too much, né? Então, mute aqui. Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário ou pergunta? Ou contar um caos? Eu estou vendo aqui a pergunta, o que o Ivo falou. Acredito que o Criador não privaria sua criação com uma da comunicação mútua. Ou seja, ele está falando que não é possível conceber que Deus criaria pessoas que tenham uma capacidade, ou melhor, pelo menos um potencial maior do que o outro, né? Então, todo mundo veio com o mesmo potencial. As habilidades individuais vão depender de qual seja a destinação, tarefa, missão de cada um, etc. Aí o Alan colocou, concordo com o Ivo, muitos são médios hábeis, mas sem nenhum saber. Quando eu coloquei o último termo da equação, né, sobre o conhecimento, eu não estou falando de estudo, necessariamente. O estudo é uma forma de você ter conhecimento, ter sabedoria, né? Eu coloquei que se você não tem o conhecimento a respeito do que fazer com a mediunidade, você não vai usar aquilo para nada útil. E esse conhecimento, ele pode vir da vivência, ele pode vir das experiências, né, de tombos que você levou e fez com que você desenvolvesse uma forma, você aprendesse uma forma de lidar com aquilo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um médium em processo, né, de evolução da mediunidade, como sendo uma pessoa, mas pode ser um espírito em diversas encarnações ou mesmo a própria humanidade. O médium que não tem nenhuma sensibilidade, nenhuma fé naquilo e nem conhecimento. Então ele é um médium que praticamente só é influenciado sem saber, né? Ele se irrita, ele briga, ele faz as coisas sem saber o porquê está fazendo, ele é conduzido como uma marionete, né? O que acontece com a gente também muitas das vezes, né? Que a gente não percebe essa influência a todo momento. Depois ele desenvolve a sensibilidade, ele começa a perceber o plano espiritual. Mas como ele não sabe nada sobre aquilo, nem acredita naquilo, para ele continua sendo marionete. Depois só que ele começa a sofrer mais coisas físicas, ele começa a perceber sofrimentos, tristeza, etc. Depois ele começa a ter fé naquilo, mas para ele ter fé ele tem que conhecer, ele tem que ter ouvido falar ou alguém ter falado para ele, olha, isso é uma influência espiritual, e ele acreditar naquilo. Ali já começa o processo do conhecimento, porque a partir do momento que ele sabe de onde vem aquilo, já é um conhecimento. Talvez ele não saiba como lidar com aquilo ainda, mas é um conhecimento. Aí ele pode ficar perturbado, sabendo que ele está influenciado, aquilo gera pavor, gera sofrimento, angústia, porque ele sabe que alguém está influenciando ele, muitas vezes um adversário de outras vidas, e ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, aí ele vai buscar ajuda. Então ele vai numa casa espírita, ou ele vai numa casa de umbanda, ou ele vai falar com um pajé, ou ele vai falar com alguém que saiba que esse mundo espiritual interage com o nosso mundo físico, e essa pessoa vai começar a falar para ele a respeito desse mundo espiritual, como esse mundo espiritual funciona, e como que a gente interage com esse mundo espiritual, como a gente isola, como a gente se protege,
seja através de uma fé religiosa, de uma oração, seja através de um ritual de qualquer religião ou de qualquer crença que exista, mas ele desenvolve maneiras de lidar com aquilo. Isso é conhecimento. Então, mesmo um médium que vem de uma talvez de uma cultura, de uma civilização antiga e que usava a mediunidade de maneira hábil, algum conhecimento ela tinha. Pode ser que seja um conhecimento muito baseado num dogma religioso, muito baseado numa sistemática que não é a mesma sistemática espírita, como, por exemplo, os egípcios tinham de lidar com os deuses, né, que eram espíritos. Então, não depende muito do conhecimento ser algo absoluto, mas seja algum conhecimento, ou seja, sabe como lidar com aquilo, ou pelo menos acredita que sabe como lidar com aquilo. E aquilo funciona, porque a partir do momento que ele tem uma lógica por que aquilo acontece, o que ele tem que fazer a respeito daquilo, etc., aquilo passa a ser um conhecimento, passa a ser uma sabedoria dele. E aí ele vai poder fazer um uso proveitoso daquilo. Então ele vai usar aquilo para fazer chover, ou ele vai usar aquilo para colheita, ou ele vai usar aquilo para se proteger de um inimigo, de uma tribo vizinha. Então ele vai usar aquilo de uma maneira com que ele coloque a sabedoria dele, independente de qual seja, para que tenha um resultado esperado. É isso que eu chamo de conhecimento. E não apenas a leitura do que nós achamos que vamos dizer assim, o conhecimento verdadeiro do mundo espiritual que foi trazido pelo Kardec. Pode ser que nós também estejamos errados, que Kardec também esteja errado, mas é o que no momento parece fazer mais sentido para a gente, então a gente aceita, né? E com isso podemos fazer uso proveitoso da mediunidade. Então é esse conhecimento que eu me referi. Ok, pessoal, mais alguém antes da gente fechar? Faltam 3 minutos, 2 minutos, na verdade. Eu gostei desse ponto que você, não só você, Dilton, falou, da gente ter o conhecimento, né? O conhecimento, a gente tem que usar o nosso conhecimento para a gente melhorar, porque o espírito evoluído, ele não é só, como é que se diz? Ele não é só moral, ele é inteligência também, porque ele tem que usar o conhecimento dele com a moral. Então, muito tudo bem, nós temos vários espíritos que não são tão assim inteligentes, mas eles são moralmente elevados. Mas a moral deles vai chegar num certo limite que não vai poder atuar mais. Então ele vai precisar colocar nisso o componente inteligência aí também, né? Justamente por isso nós somos inteligentes, e por definição da inteligência, né? In, né, de interno, tele de movimento, gerência de gerência do movimento interno. É isso que nos faz espíritos, né? Quando o Kardec nos fala que nós somos princípio inteligente do universo, através do nosso pensamento, né? Por falta de palavras aí também de novo, através desse nosso movimento interno, né? Da nossa inteligência, que nós criamos as coisas, não só do lado material, né, porque nós estamos aqui, mas do lado espiritual também, que é o pensamento que cria lá também. Então, interessante aonde esse pensamento está, né? Porque se o nosso pensamento não está no momento que a gente está pensando no passado, no futuro, a gente não está concorrendo para que o nosso espírito, na situação que a gente está, ele está, como é que se diz? Ajudando a que todo o sistema que ele está envolto evolua, né? Aí lembra aí até como é que é aquele cara estoico lá, o grego, o romano lá, que Marco Aurélio, ele falava assim, se uma pessoa morre e você não teve, ele falava morria porque ele não entendia ainda,
não existia espiritismo na época para falar o desencarne, né? Então ele falava assim, que toda vez que uma pessoa morre, é uma grande perda para a gente, porque a gente não pôde experienciar junto com aquela pessoa, ou vivenciar, aprender alguma coisa com aquela pessoa, porque cada pessoa tem um jeito diferente, cada pessoa deveria nos ensinar alguma coisa. Então, quando a gente tem consciência do nós mesmos, como espírito, né, e espírito fazendo parte de um todo, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, ele contribui para a evolução do todo. E, então, se hoje o meu dia não foi proveitoso, de uma forma, eu segurei a evolução do nosso planeta. E aí fica essa nossa pendência, que a gente vai ter que desbalancear isso um dia. Nós não concorremos com o que nós deveríamos fazer. Né? É exatamente quando o Rodrigo explica a respeito de que Deus é um prego e a gente está amarrado a Deus por um elástico. Cada vez que a gente tenta se distanciar de Deus, esse elástico fica mais duro, ele puxa a gente sente esse efeito, e a gente sofre com isso, né? Tem gente que fica puxando mesmo, vai puxando, e sofre bastante. Agora, quando a gente tem essa inteligência de ver, esse elástico está puxando eu para algum lugar, deixa eu ir para onde esse elástico está indo. Aí sim eu vou ter. Por isso que a evolução é meio que exponencial. Cada vez que a gente aprende uma coisa, essa coisa vai ajudar nós muito mais na outra. Então, nossa evolução é dessa forma. Ok. Pessoal, o tempo nosso já está chegando ao fim aqui. Alguém tem mais alguma coisa entalada na garganta para falar? Que queria colocar? Quer dar oportunidade para as pessoas, não deixar nada oculto aí. Podem falar, tá? Senão a gente fecha. Ok. Então, gostaria de agradecer a todos, né, a todos vocês que puderam se conectar com a gente. Essa pandemia realmente nos afastou bastante. E a gente fica muito feliz de ver esses rostos aí, familiares aí, se conectando novamente para a gente trocar essas experiências. Afinal de contas, aqui, diferente da mediunidade, nós aqui estamos todos num patamar da evolução ainda tão baixo, né? Somos ainda tão evoluídos perante aos espíritos puros e ao nosso mestre, por exemplo, que faz com que essa troca de experiência com a gente aqui seja muito proveitoso para todos nós, né? Então, que a gente possa ter mais essas oportunidades de trocar experiência, ouvir vocês, ouvir causas também. Vamos trazer mais esse tipo de debate, para a gente ouvir histórias, né? Eu queria falar de um monte de história aqui, se o tempo desse, né? Mencionar, por exemplo, casos de crianças que têm a mediunidade de maneira extremamente intensa e não têm nenhum conhecimento, nem para acreditar naquilo, que para mim é uma das maiores provas, né, de que a mediunidade é algo que não é apenas algo criado pela nossa cabeça, né? As crianças sofrem com aquilo, passam por momentos muito difíceis de medo e angústia e tal, porque a mediunidade é uma coisa orgânica. Então, a gente tem essa oportunidade de desenvolver, e eu reforço, né, a importância da gente desenvolver essa mediunidade, até, né, como primeiro, até um motivo até meio egoísta da gente poder ter mais autonomia, se proteger contra as influências negativas. E se a gente tiver ainda o interesse de fazer com que essa mediunidade gere frutos positivos, né, vai ser apenas um crédito a mais, um mérito a mais que a gente vai ter. Então, eu recomendo, né, quem puder e desejar, desenvolva a mediunidade, estude mais sobre esse assunto, porque a mediunidade é algo que traz muitos frutos positivos aí para as pessoas, né? Desde a proteção até um trabalho mais de caridade que faz com que a gente se eleve. Tá bom? Eu quero agradecer a todos e então, se vocês permitirem, eu faço uma oração rápida de fechamento e a gente encerra por hoje. Tudo bem? Vou dar só um ok. Legal. Então vamos agradecer essa oportunidade aí. Como eu falei no começo, né, eu coloquei bastante das minhas interpretações, então o objetivo aqui não é trazer como sendo uma verdade absoluta, mas apenas ideias que a gente tem a respeito do assunto. E
gostaria de agradecer vocês por terem participado, agradecer a espiritualidade por ter dado as intuições para que a gente saia daqui pelo menos com algumas dúvidas que vão nos gerar novos aprendizados, né? Então, obrigado espiritualidade, obrigado ao nosso mestre por estar nos acompanhando aí hoje e sempre. Obrigado a Deus novamente pela oportunidade da vida, essa coisa maravilhosa que a gente tem, né, que é a vida eterna. Então, os maiores presentes que qualquer pessoa podia perceber, né, Deus nos deu, que é a nossa vida eterna, e com infinitas possibilidades de evolução, né? Então, a gente tem todo o tempo do universo para evoluir, e cada um tem o direito de fazer isso na velocidade que desejar, sem julgamentos. Então, agradeço por tudo essa dádiva. Que todos vocês tenham aí um excelente final de semana. A Sueli apareceu para dar um tchauzinho também. Então, todos vocês tenham um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Mestre, e que nós possamos estar vendo esses rostos bonitos aí de novo na próxima quinta-feira, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem na paz de Deus. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.